Boa noite, amigos. Bem-vindos a este espaço virtual da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Esse espaço que nos aproxima, que permite que continuemos as nossas reflexões enquanto aguardamos um momento em que possamos nos abraçar pessoalmente de novo. Na noite de hoje, vamos refletir sobre o conflito nas relações familiares. Eu me chamo Carmi, sou trabalhadora da área da família da SEAF e sou também aprendiz da arte de bem viver em família, assim como vocês também no exercício diário de aprimorar os relacionamentos com a minha família. Eu rogo a Jesus que nos abençoe a todos com a sua paz. Nossa parentela iniciou bem antes da nossa existência atual. Esse é um questionamento que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez aos benfeitores, lá na questão 204 em O Livro dos Espíritos. E a resposta dos benfeitores foi esta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. E Joana de Ângeles, lá no livro Constelação Familiar, nos ensina que a família, então, é o resultado do largo processo evolutivo do espírito, na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas encarnações. Nós não estamos reunidos por acaso, então. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 8, nos ensina que aqueles que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam eles completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não é a primeira vez, então, que nós nos encontramos reunidos nesse núcleo familiar. Cada um tem uma história que em alguns momentos se encontra para reajustes, para aprendizado. Bom, vamos falar em conflito nas relações familiares. Eu gostaria de convidá-los a pensarmos em conflito nessa nossa reflexão como ausência de entendimento. Ausência de entendimento sobre algo, sobre alguma situação, sobre alguma ideia. Quando aparece esse conflito? Quando aparece essa ausência de entendimento? Geralmente numa discussão que gera uma briga, geralmente também nas questões financeiras as nossas dificuldades geram conflitos, os problemas de saúde, as crises no relacionamento entre o casal, entre pais e filhos, entre pessoas externas e destas pessoas externas com a família, com alguém da família. A violência da mais variada ordem e intensidade também gera conflitos. A administração do tempo, as frustrações e algumas outras situações difíceis, como no caso da violência externa à família, do consumo de drogas, do alcoolismo. Se nós deixarmos o conflito tomar conta, ele intoxica e adoece as relações. Então já temos um primeiro item a pensar. O conflito também ele se expressa muitas vezes quando nós precisamos pensar naquelas fronteiras do bom convívio, ou seja, os limites do comportamento de todos os elementos que se reúnem em família. Qual é o limite do bom comportamento?
Os pais precisam dar rumo aos filhos, protegê-los, prepará-los para a vida. E nesse movimento entra a disciplina, o limite, e pode gerar situações de conflito. Uma relação muito próxima entre repressão e permissividade também gera conflito. O conflito ele é inevitável na convivência familiar. Há diversos espíritos que trazem a sua bagagem de outra existência, que defendem as suas ideias e nem sempre são parecidas. Desenvolver habilidades, então, para aprender a mediar o conflito é um caminho. Deixar o conflito se instalar, insistir nele, investir nele, dar-lhe energia, adoece a relação. Então, desenvolver estas habilidades é o caminho para convivermos em harmonia no lar. Aprender a conviver uns com os outros, com respeito, com tolerância. Para isso, precisamos aprender também a desenvolver a afetividade. Quando pensava essa reflexão, senti vontade de buscar na nossa legislação o que havia expresso nela, considerando esse movimento de conflitos nas famílias, nas relações familiares. E na nossa lei civil e na Constituição Federal tem alguns princípios expressos que regem o direito da família. E me chamou a atenção que se nós tivéssemos conhecimento desses princípios, se nós aprendêssemos eles, com certeza nós teríamos uma vivência mais harmônica na família. Porque eles são os seguintes: respeito à dignidade da pessoa humana, igualdade legal de todos os filhos, dos cônjuges, dos companheiros, vida baseada na afeição, paternidade responsável e planejamento familiar, comunhão plena de vida baseada na afeição e liberdade. Então, são elementos interessantes que já nos dariam suporte, já nos dariam bastante possibilidade de viver melhor em família. Lá no livro Frente e Verso, Um Olhar a Quatro Mãos sobre a Família, G.R. Almeida e Silvano Marques nos ensinam que viver em família permite um constante fluxo e refluxo de conteúdos psicológicos. Nós expressamos nesse movimento de viver em família orgulho, humildade, vaidade, modéstia, presunção, compreensão, melindre, resignação, raiva, brandura, entre outros. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o ajustamento desses conteúdos se dá purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. A reunião em família não é de corpos, a reunião em família é de almas. Então, o investimento deve ser na melhoria das relações afetivas, considerando o espírito imortal que ali se reúne. E o caminho para o aprimoramento dessa relação familiar, dessa relação afetiva, é a autoeducação. A autoeducação a partir do autoconhecimento, da educação dos sentimentos, que vai promover a autotransformação e a autorrenovação e, em consequência, a renovação das relações familiares, a relação da afetividade. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, já nos diz Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 919. Nós precisamos, então, a partir de um movimento de autoeducação, pensar em nós mesmos, quais são as nossas capacidades e onde se localizam as nossas fragilidades. O que eu sinto e como eu me sinto diante das diversas situações em família.
das situações que me exigem paciência, das que me exigem tolerância, das que me remetem a olhar para o outro, das que me fazem parar naquilo que eu acredito que é verdade. Como eu me sinto, o que eu sinto. Refletir sobre esse sentimento está junto com o processo de autoconhecimento, está no processo de autoeducação. E a partir da educação de cada um, haverá uma melhora no convívio familiar. O caminho, então, para a autotransformação começa no reconhecimento das nossas limitações, que em maior ou menor intensidade todos nós trazemos. E nós vamos ver que lidar com o conflito em família são para nós experiências de desafio, as quais chegam justamente para termos oportunidade de superá-las e aprender com elas. É um exercício diário, complexo, difícil, mas necessário, porque na questão 775, de novo, de O Livro dos Espíritos, há uma pergunta que nós precisamos pensar sobre ela bastante. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os benfeitores respondem a Kardec: uma recrudescência do egoísmo. Então, pensar em autotransformação, pensar na educação do nosso sentimento, pensar na autoeducação, vai nos possibilitar aproximar os laços de família e não relaxá-los. Vai nos auxiliar a entender o conflito como uma oportunidade de aprendizado, como uma experiência de desafio necessária para que fortaleçamos os laços entre nós. Um servindo de exemplo para o outro, um auxiliando o outro, um se interessando pelos problemas do outro e ajudando a resolvê-los. No nosso estágio atual, no nosso mundo, nós carecemos de modelo. Nós precisamos modelar alguém para obtermos exemplos de conduta, para nos fortalecermos. E nós temos entre nós, se nós formos olhar na nossa própria família, modelos a copiar de bom comportamento, modelos que nos fornecem elementos para mediar conflitos. E se nós ampliarmos um pouco mais o olhar, vamos encontrar Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce e vários outros. Mas nós temos um modelo e um guia que serve de modelo e guia da humanidade, e foi nos dito pelos benfeitores espirituais também no Livro dos Espíritos, na questão 625. E esse modelo e esse guia da humanidade é Jesus. Da mesma forma, Jesus é o modelo e guia da família. Nós somos todos aprendizes. Nós temos nele um modelo seguro na condução da nossa família. Então é imprescindível que nós nos coloquemos dispostos a aprender com Jesus, a aprender a modelar Jesus. Ele é para nós o exemplo de comportamento amável, o excelso educador. Ele nos ensinou que o amor é a necessidade essencial para o homem viver bem diante de si, do próximo e de Deus. O Jesus, o nosso mestre, é o puro amor, expresso em palavras, em gestos e em exemplos. Ele é considerado por muitos o maior pedagogo da humanidade. E em sua pedagogia, Jesus utiliza alguns recursos didáticos preciosos e que estão ao nosso alcance para compor uma metodologia na abordagem educativa. E pensando em aprender a mediar conflitos, vamos buscar nele que recursos ele nos oferece em sua pedagogia, que vão nos servir de elementos seguros nessa mediação necessária em família.
Um desses recursos é o silêncio, mas não aquele silêncio que dói, que machuca, mas o silêncio reflexivo, o silêncio introspectivo, aquele momento de acalmar antes de agir para não reagir, aquele momento em que nós aprendemos a dar um tempo para o outro desarmar-se, para que ele possa compor a melhor resposta, que irá educar. Aquele silêncio que dará o tempo para que nós também nos acalmemos para compor a melhor resposta, numa tentativa de amenizar a energia densa desse momento e mediar. Uma das lições, uma das vivências de Jesus que mais nos chama a atenção nesse manejo de conflitos usando o silêncio é aquela cena entre ele e a mulher pecadora, trazida por várias pessoas prontas a atirarem-lhe pedras porque ela havia errado. O silêncio do mestre, enquanto observava aquela cena, enquanto pensava, refletia, ajudou a libertar aquelas consciências daqueles sujeitos que desejavam condenar a mulher. Ela havia cometido um erro, mas eles estavam perdendo a força da vingança. Eles perderam a energia da vingança, pensando e parando, dando aquele tempo que Jesus convidava, sem falar, porém silenciando. E esse mesmo silêncio ajudou a mulher a refletir, e Jesus a convida a ver sua luz interior, a ver a força que ela tem, a seguir e não cometer o mesmo erro. Essa situação de silêncio ofereceu uma vivência de aprendizado para aqueles que desejavam condená-la e para ela. Jesus mediou um conflito, utilizando-se do silêncio. O programa de educação de Jesus, então, ele contempla o silêncio educador. A educadora Meimei, do outro lado da vida, também nos fala, de uma forma muito poética, sobre a melodia do silêncio, quando ela diz: que palavras articuladas lhe definiriam a grandeza? Auxilia sem barulho por onde passes. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Tesouros da reflexão, compreensão dos valores espirituais, da necessidade de assumir uma forma consciente de viver uma vida plena. Não importa quando, o que importa é nos darmos conta da necessidade de refletir e de silenciar. Nós vivemos num mundo onde a comunicação é muito rápida, onde nós estamos imersos nas informações, nesse movimento todo que conhecemos no mundo. É urgente que aprendamos a fazer silêncio, a serenar um pouquinho mais, para aprender a mediar. E o nosso mestre, convicto da sua tarefa educadora e da sua missão libertadora, nos serve de modelo. Ele estabelecia uma relação de confiança com seus discípulos, valorizava o homem integral, tratava as emoções com cuidado, remetia sempre a uma perspectiva interior. Então ele convidava para a autoeducação, para o autoconhecimento, quando ele dizia que tínhamos sim dentro de nós a possibilidade de fazer melhor, de não errarmos mais. Outro recurso que Jesus utilizava para o seu ensino, para promover aprendizado, é o diálogo. E quando pensamos em diálogo, lembramos da palavra, da linguagem, que por si só é uma ferramenta neutra. O nosso livre-arbítrio dá a ela as características que nós queremos dar. Mas é importante pensemos que a linguagem, a palavra, precisa estar a serviço do bem. Nós precisamos dar-lhe uma utilidade nobre.
estabelecendo o aprendizado de uma linguagem amorosa, clara. No uso das palavras, Jesus já nos disse que o que falamos emana do nosso coração. Então precisamos analisar o cotidiano das nossas palavras com discernimento. Como eu falo, como eu me expresso, que palavras eu utilizo? São palavras que pacificam ou são palavras duras, difíceis, que ainda agridem? Nós precisamos aprender a ajustar nossas palavras aos conceitos do bem, buscar uma comunicação assertiva, não violenta, uma comunicação capaz de convidar o outro a estar conosco e ouvir. Outro elemento fundamental é exercitar a empatia na escuta, o que também facilita uma conexão amorosa entre as pessoas. Com o uso da boa palavra, da palavra nobre e sincera, nós podemos promover uma mudança na posição mental daquele que está conosco. Ele a recebe como uma força geradora de mudança. A fala precisa ser amável, e este é um hábito a ser construído e nós podemos construí-lo. A boa palavra auxilia em qualquer situação, promove encorajamento, traz bem-estar. Junto com a palavra, a arte de saber ouvir com caridade, sem julgamento, também é outra possibilidade de manejarmos um conflito, de mediarmos e encontrarmos a melhor solução. O diálogo nos coloca sempre na posição de aprendentes. E a fala associada à escuta amorosa nos torna mansos. E essa mansuetude conquista o coração do outro. Uma linguagem do amor é possível e ela pode ser uma construção diária também. Vai nos colocar, vai nos possibilitar mais rapidamente instalarmos uma cultura da paz em família. Este é um exercício para a vivência da paz no mundo. Viver em paz em família, aprender a cultivar a paz, vai promover a paz no mundo, porque é desse pequeno núcleo familiar que as pessoas saem para o mundo. Mas como aprender a silenciar? Como aprender a ouvir e a falar amorosamente? Jesus também nos exemplificou que a prece e a meditação são recursos preciosos ao nosso alcance. Quando nos recolhemos, paramos para pensar um pouco em nós, paramos para avaliar como estamos, como temos agido, o que temos sentido, como temos feito o movimento dentro das relações familiares. A prece em família é muito valorosa também. Ajuda cada alma que ali se encontra a desabrochar os seus valores espirituais, aqueles já adquiridos em existências passadas, e proporciona ainda o despertar desses valores cristãos para aqueles que ainda não a possuem. Então, meditar e orar são dois recursos que nós temos à nossa disposição também, que vão nos colocar em sintonia com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, e vão nos dando aquela condição mais serena para aprender a manejar um conflito, entendendo sempre que este é um exercício de função educativa. E nós podemos e devemos sim corrigir o companheiro, o familiar, quando alguém se encontra em erro. Porém, logo após chamar a sua atenção, de imediato, devemos amenizar a observação com o complemento de algo bom e positivo, que possa encorajar o outro para novas tentativas. E aí vamos ensinando que o erro ele é uma tentativa de aprender. E ele pode servir de elementos para novos aprendizados assim que a consciência estiver desperta para fazer esse movimento. Nós podemos auxiliar ainda esse exercício de educação, de autoeducação,
ampliando o entendimento de linguagem para além da fala, usando gestos simples, gestos suaves, acolhedores. O nosso olhar expressa a linguagem que queremos demonstrar também. Um abraço, um colocar a mão sobre o ombro. O importante é sempre lembrar que o amor precisa ser o conteúdo de nossas vidas. O amor educa, o auto-amor também. Precisamos nos amar também, precisamos nos conhecer para localizar as nossas fragilidades, como Santo Agostinho nos diz, para ver as nossas potencialidades. Mas precisamos fazer esse movimento diário. E no exercício desses recursos para a mediação de conflitos, nós podemos ainda reportar a outro ensinamento de Jesus. E ele sempre nos convida a pensar que nós precisamos ser sim, sim ou não, não. O que é correto, o que não está de acordo precisa ser trabalhado, precisa ser transformado, precisa ser mudado. Então, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que chama Amar o Próximo como a si mesmo, nos diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento por excelência. O amor reúne todas as virtudes em si. Então, aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a manejar um conflito também é o exercício do amor. É aprender a olhar o outro de uma forma diferente. E entender que é no lar que nós desenvolvemos a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos e a disciplina no cumprimento dos deveres. É através desse exercício de mediação de conflitos que nós vamos oportunizar a todos o desenvolvimento de virtudes que nós vamos vivenciar depois no mundo do trabalho, no mundo das relações para fora do lar e que vão constituir para nós a grande família universal, para a qual Jesus também nos chamou a desenvolvermos a fraternidade. Nós, se estamos no lugar de pais, de educadores, de cuidadores de crianças, adolescentes e jovens, precisamos fornecer para eles um modelo de conduta. Nós assumimos o compromisso de educar nossas crianças, nossos filhos, antes mesmo de reencarnarmos, no planejamento reencarnatório que fizemos. Então, nessa reunião de almas, nesses reencontros de almas, há todo um compromisso já assumido anteriormente, e esse compromisso nós precisamos dar conta. Para isso, então, nós podemos exercitar as falas suaves, dispensar os gritos, não fazer julgamentos, para que os processos interativos e a comunicação seja sempre fraterna e significativa, construindo aprendizados a partir da qualificação dos conteúdos psicológicos de cada um e da construção de ações no bem. Um dos movimentos que podemos fazer para ajudar a ser melhores pais, a ser melhores educadores, a entender como funciona esse manejo do conflito e a trazer para dentro do nosso lar esse conhecimento é participar dos programas de evangelização das famílias nas casas espíritas. Podemos nos informar nas nossas casas espíritas como acontecem os encontros de família e a partir das rodas de conversa, das falas, a partir das lições que cada um traz, da orientação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós podemos aprimorar, nós podemos qualificar a nossa paternidade e a nossa maternidade. E pensando em paternidade, nós podemos buscar a figura de José, aquele José, pai de Jesus, que pode ser para os homens que estão no exercício da paternidade um modelo para cultivar o cuidado consigo mesmos, para aprender a colocar os desígnios de Deus acima dos próprios desejos,
de satisfação nesse mundo, para entender que o compromisso primeiro é com o cuidado e a educação moral do filho, sentindo que essa tarefa é geradora de imensas alegrias quando ela é cumprida de forma consciente. Nós buscamos, na reflexão que Sandra Borba, essa expositora espírita, trabalhadora da área da família também e professora, faz nessa sua reflexão sobre a evangelização, dizendo que o evangelizador precisa ser um artesão. E aí, pensando sobre José e sobre o papel do pai na educação, fizemos uma junção dessas informações para pensar que José, sendo artesão, trabalhava muito com as mãos. Então, ele nos oferece um exemplo de trabalho e o convite aos pais para que se tornem artesãos também na arte de manejar os conflitos em família, que coloquem a mão na massa, que pensem junto com as mães como vão fazer para mediar os conflitos, como o que está faltando para mediar o conflito. Aprender a fazer silêncio com José, na paternidade silenciosa que ele nos oferece, que não é passiva, que é ativa, que é parceira, que é comprometida com o exercício de educação daquele espírito que está ali como filho. E junto com esse modelo de paternidade de José, temos o exemplo da maternidade amorosa de Maria, sempre atenta à sua tarefa de mãe educadora, exemplificando para nós um amor incondicional. Os seus silêncios e o seu diálogo amoroso nos fornecem elementos a serem seguidos. Quais eram as atitudes de Maria? Quando ela encontrava Jesus conversando com os mendigos e os chamando de irmãos, os convidando para ir até sua casa. Se nesse momento Maria tivesse sido proibitiva, se ela não permitisse que o seu filho se expressasse desde cedo, na sua intensidade, na amplitude dos seus sentimentos, se a linguagem de Maria não fosse amorosa, se o seu gesto, o seu olhar, a sua fala não fosse amorosa. Em tudo, então, nós podemos olhar José e Maria e pensar neles também como um exemplo a ser modelado no exercício da paternidade e da maternidade. José, na sua conduta serena, silenciosa, que estava sempre disposto a entender por que é que estava nesse lugar de pai e auxiliando Maria a conduzir a sua história com Jesus. E Maria, nessa postura de não proibição, porém de acolhimento, de entendimento, de escuta do filho, de olhar o filho, de entender a sua missão desde cedo. A sua maternidade amorosa, a sua linguagem amorosa, o seu silêncio podem nos servir de modelo, sim. Nós temos para nós como alerta a nossa consciência, que lá no Evangelho também nos diz que ela é a nossa sentinela vigilante. E qualquer movimento que estejamos fazendo em família, que nos chame a atenção e nos desassossegue o coração, precisa ser considerado, porque um dia a nossa própria consciência vai nos chamar à razão e vai nos pedir como fizemos. E quando precisarmos dizer a Deus o que fizemos com os filhos que Ele nos emprestou para que educássemos, se não tivermos uma resposta boa para dar, pode ser que tenhamos gerado para nós mesmos sofrimentos, situações de difícil resolução. Se houvermos negligenciado a nossa maternidade e a nossa paternidade quando estivermos nessas funções, teremos que dar uma resposta depois, pelo tempo que ocupamos, pelas condições que tínhamos, para bem educar aqueles que nos serviram de filhos por um tempo. Então precisamos pensar de forma consciente no nosso papel de pai, no nosso papel de mãe e no nosso papel de educador, no nosso papel
de quem está responsável por crianças, por adolescentes e responsável por aqueles que são nossos companheiros, nossos cônjuges, responsável por todos os outros que se agregam no nosso núcleo familiar. E em todos os momentos precisamos lembrar sempre que a melhor escola de preparação das almas que reencarnam aqui na Terra é o lar. E a sociedade pode ensinar, né? A melhor escola é sempre o lar. É lá no lar que todos devem receber as bases do sentimento e do caráter. Lá no livro Consolador, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos diz que somente o lar pode edificar o homem. A academia, a escola ensina, mas o conhecimento moral o homem precisa adquirir no lar. Para ser pacificador no mundo, há necessidade do homem aprender em família a mediar o conflito. Então, na condição de pai e mãe, aprendendo a mediar conflitos, eu estou ensinando aos filhos desde pequeno a serem mediadores de conflitos também. E aí a melhor escola de preparação das almas que reencarnam aqui na Terra vai estar sendo qualificada. Mediar conflitos tem a perspectiva também de ensinar os outros a aprender a mediar. Eu estou traduzindo para aqueles que me observam que a pacificação começa na conversa franca, tranquila e sincera dentro do lar. Quando nós pensamos em evangelização do espírito que se encontra conosco no lar, na autoeducação, no autoconhecimento, nós podemos também buscar apoio na nossa casa espírita, pensando que a evangelização espírita, ela se dá mediante a transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus. E para a educação dos sentimentos, para a educação moral acontecer de fato, nós precisamos dessa parceria com a evangelização na casa espírita. Cabe então a cada pai, a cada mãe, como nos ensina também Joana de Ângeles, as graves responsabilidades a respeito da orientação dos filhos e da edificação dessa família que constituem, considerando que aqueles que são filhos hoje serão os pais no futuro. Então, buscar evangelização na casa espírita vai ampliar a possibilidade de bem educar aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E essa benfeitora também nos diz, nos ensina, que os filhos são muitas vezes mestres hábeis que ajudam os pais a galgar os degraus da evolução através das lições do sofrimento que lhes aplicam, ou por meio de doações de ternura com as quais os enriquecem. Então, nós temos momentos de difícil manejo por vezes, aquele filho que demora um pouquinho mais a compreender a lição, aquele que nos faz repensar muito o nosso próprio comportamento, aquele que exige que por várias vezes repitamos a lição com ele, aquele que nos testa a paciência, aquele que nos desafia o tempo todo. Ele está, através desse sofrimento que nos gera, oferecendo oportunidade também de aprendizado das nossas próprias emoções, dos nossos sentimentos, para nos aproximarmos dele, para chegarmos ao seu coração e ajudá-lo. E já aqueles, e talvez esses mesmos, em momentos sim, nos permitem uma troca amorosa muito grande, nas suas doações de ternura, de alegria. A família, como uma instituição divina, ela tem essa finalidade nobre de estreitar os laços, de ofertarmos para o mundo um sujeito pacificador, um sujeito que vai respeitar os direitos dos outros. E se ele aprender em família a amar ao outro como ele gostaria de ser amado,
de amar a todos como irmãos, ele vai fazer assim também em sociedade. Ele vai entender desde cedo que todos somos irmãos, que todos merecemos o mesmo cuidado, que nós só precisamos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E diante das circunstâncias atuais, diante desse momento em que vivemos, não cabe nos desesperarmos em relação à família. Os conflitos, como vimos na reflexão, são possíveis de serem mediados através de elementos como o silêncio, o diálogo, através da escuta amorosa, através do esforço de buscar modelar Jesus, de deixar que Ele seja o guia da família. Maria Máximo e Maria Modesto Cravo, duas educadoras do mundo espiritual, num livro chamado Cartas à Família, da psicografia do escritor Adeilson Sales, nos trazem uma lição muito importante para esse momento. Elas nos dizem que o momento não é de estagnação diante dos problemas familiares, mas sim de fé, de esperança e de ação educativa. Nos cabe, então, pensar sobre a família nesse momento como uma possibilidade de auxiliarmos mais ainda, de nos valermos da educação, da ação educativa, de promovermos fé, de renovarmos a nossa esperança e de não nos abatermos diante dos problemas que o mundo nos põe em uso, mas de nos fortalecermos em Jesus, de nos encorajarmos e de investirmos as nossas energias para pacificar os corações em família. E um dos recursos que nós temos nesse movimento pacificador, nesse movimento de aprender com os conflitos, é o Evangelho no lar. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. Lá no livro Luz no Lar. E esses ensinamentos do Mestre nós podemos trazê-los para dentro do nosso lar, no momento do Evangelho no lar. Essa rotina semanal que criamos, que instalamos na nossa família, um dia da semana, no mesmo horário, para termos a disciplina. Podemos colocar água para ser magnetizada pelos benfeitores. Os benfeitores estarão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, trazendo energias boas. Uma prece simples abre a nossa reunião. E a leitura da mensagem evangélica. Uma breve reflexão sobre a mensagem, sempre considerando a moral que ela nos traz. E depois uma prece a encerra também. Num primeiro momento, uma vibração pelos outros, que são nossos irmãos, que se encontram em sofrimento e que precisam do nosso concurso, do concurso da nossa prece. E uma prece final, enlaçando pelo pensamento aqueles que ainda não concordam com as nossas ideias, mas convidando-os a estarem conosco. A instalação do Evangelho no lar, nos nossos lares, promove a harmonia, promove a mudança, a transformação que queremos, o entendimento, a pacificação. Nós precisamos ainda pensar mais sobre os conflitos, nós precisamos conversar em família sobre os conflitos, nós podemos ainda ampliarmos a nossa reflexão. Nesse momento ficaremos com essas reflexões, então, convidando aos irmãos que busquem no Evangelho segundo o Espiritismo as orientações seguras para melhorar, para qualificar as relações familiares. E os livros
outros que temos à nossa disposição. Hoje pautamos essa reflexão no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no livro Vivências do Amor em Família, que traz relatos de Divaldo, nos ensinando a melhor viver em família. Os livros Reflexões sobre a Educação e a Evangelização, e outro que chama Educação em Foco, de Sandra Borba. Família, Frente e Verso, um olhar a quatro mãos sobre a família, sobre as relações familiares, de G.R. Almeida e Silvano Marques, além do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Consolador. Fiquemos então com estas reflexões, enquanto vamos nos preparando para o nosso passe espiritual, que sempre acontece depois da exposição doutrinária. E nesse momento, então, eu convido a todos para que busquem uma postura agradável nas suas poltronas. Se facilita a meditação, podem fechar os olhos, mas o mais importante é ter o coração sereno, na medida do possível, e buscar a imagem de Jesus. Um Jesus amoroso, com um olhar sereno para conosco, que nos convida a acolher as energias que benfeitores amigos nos trazem. Jesus, Mestre querido, agradecemos os teus exemplos, agradecemos a forma como nos convida a agir em família. Desejamos ter a tua companhia conosco, nos auxiliando, nos ensinando como bem agir. Pai amoroso, que a tua bênção se estenda sobre todos os lares, se estenda também sobre o nosso planeta Terra, promovendo paz e harmonia entre as nações. Que a tua misericórdia esteja com todos aqueles que sofrem, amparando, auxiliando. Mais uma vez, queremos dizer da nossa gratidão pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse tempo, nesse momento. E rogamos a tua companhia para a nossa semana. Nós agradecemos a companhia dos irmãos nesta reflexão, desejando para todos uma semana de paz, na companhia de Jesus e dos benfeitores espirituais. Que assim seja.